Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui eu vou bem. Vamos para mais uma leitura do dia de hoje. Aproveito para agradecer aos inscritos no canal. Agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta. E o meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, carrega esse convite, né, que pode ser feito a todos nós numa constante, diário, né, e que de modo gradativo a gente saiba realmente dar consciência às necessidades que nos chegam, pois de fato o humano ele é cada vez mais saudável em todos os aspectos de ser, de manifestar vida, quando ele se compreende como um indivíduo que vive aí experiências e cada qual revela algo a nosso favor. Sejam elas numa questão ali que vem para o bem de modo visível, quanto aquelas que a gente costuma dizer que não são tão boas, elas vêm para um bem melhor ainda. Vêm para que deem a devida forja, a tão falada lapidação do ser, que é essa, né? Então, conforme nós somos ali espremidos pela vida, conforme os conflitos chegam, a gente não se detém ao burilamento apenas em questão do sofrimento que ele traz, mas se identificamos que esse esforço todo é de fato a campanha da dor, dizendo que tem algo que nós podemos nos aperfeiçoar em torno disso. Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso eu repito, não é místico, isso não é apenas uma vivência de um versículo bíblico, mas isso é de fato a constante do humano aqui na Terra. Se você percebe então que foi feito por Deus, o único, aquele, o todo, a fonte que nos nutre em amor e que é incondicional, pois Deus não tem condições para amar todos os seus filhos. Se Ele colocasse condições, condicionados nós estaríamos sem um livre-arbítrio. E não foi assim que Ele dirigiu, né, as suas leis sobre nós. Então, ao respeitarmos essas leis divinas, e uma delas, né, que é a sexta lei, a lei de causa e efeito, nós vamos compreender que se de fato algo chega até nós e não confere darmos aquele valor de coração aberto, é sinal de que mais valoroso será, uma vez que tomarmos a consciência disso que é preciso. Sim, então eu acabei de dizer que tudo que chega até nós, primorosamente, se Deus assim permitiu, vem, porque embora a gente não se lembre, são os ditos efeitos das causas que nós criamos lá atrás. Tá certo? E esse lá atrás, às vezes, não é nem tão longe, porque tudo aquilo que confere trazer um ensinamento, no fundo nós vamos ver que está tentando nos lapidar de diversos modos, mas a gente ainda não deu vazão a observar mais do que enxergar a nível de globo ocular. A nossa sensibilidade, que é aquele terceiro olho da glândula pineal, que nos confere ainda potencializarmos que somos um ser divinamente lindos. Não somos só raciocínio lógico. Sim, pois pela glândula pineal podemos enxergar o mundo com esse amor de Deus, que ele é sem condições. Sim, o amor incondicional. Está muito aquém do que nós possamos vislumbrar de pronto, mas ao tentarmos fazer isso, ter que carrega aí raciocínio lógico e faz suas associações a intelecto de modo limitado, pois se não somos oniscientes, ou seja, se não sabemos toda a verdade do mundo, nos cabe adquirirmos a cada vez mais modos práticos de vivermos com harmonia, como sendo honestos e sendo humildes, pois onipotente mesmo, onisciente e onipresente é só Deus Pai, que manifesta dentro de você se você deixar. Logo verás que aquilo que chega até você e te traz desconforto é para que você volte ao conforto maior e saia dessa zona de conforto, saia desse respeitar o status quo da sociedade onde você vive. E nem tampouco estou falando para você ser um desordeiro, muito pelo contrário, dê ordens à equivalência do que te compete, aquilo que só você pode fazer, ao invés de julgar, criticar e condenar aquilo que é diferente daquilo que você já consegue se aperceber no mundo. Isso mesmo. Isso vai conferir que nós somos bem mais que um ser de mente racional. Somos um ser de sentimentos.
Se falamos de glândula pineal, é isso, é sentirmos a vida. Não seria isso também sentirmos Deus? Pois ele é incognoscível. Nós não veremos Deus plantado aqui na nossa frente. E só está pronto, de fato, para ver ele no outro, aquele que já reconhece Deus dentro de si. Então, bora lá? Leitura 40ª. Faça escolhas. Reflita, estude. E se tiver tempo, revise o problema antes de decidir. Mas não tenha medo de tomar decisões. Você é o senhor, senhora da sua vida e saboreará suas vitórias e acertos, ou lamentará seus erros, mas aprenderá. Aceite seus erros e busque os próximos acertos. O processo de tomada de decisão, assim como qualquer outro, é aperfeiçoado na prática. Com o passar do tempo e muita dedicação, você vai se tornar um ótimo líder. Faça escolhas. Que leitura bonita, né, gente? E ela pode trazer aí vários insights ao longo da semana. Não só em relação às leituras que virão diariamente. Por quê? Escolhas, nós dirigimos a nossa vida constantemente. E é como eu digo, ainda que um ser humano diga, eu não escolhi isso. Ah, escolheu sim, mesmo que a modo inconsciente. Aquele que diz que não escolhe, escolhido ele já está, pelas questões do acorrentamento que ele se faz de um passado que é mal resolvido e que virá a calhar em um pretexto, momento em que ele enxergue que não escolhendo, ele já logo é escolhido pelo seu mesmo passado. Sim, até quando o humano diz, eu não faço escolha, escolhendo você já está, nem que seja por um caminho morno? Sim, porque muitas vezes nós ficamos ali numa indecisão. Eu faço isso ou faço aquilo outro? Eu faço isso ou faço aquilo outro? Já pensou pessoas que vivem nessa questão mental entre não se decidir? Escolhido ele já está, de ficar onde? Isso é muito longe de ser o caminho do meio. O caminho no meio, o qual eu ressalto aqui no meu canal, é você já tendo se equilibrado, sim, onde você identifica que cada um está no contexto que pediu, ou seja, está colhendo os frutos do que plantou. Nada chega até você sem que você tenha criado ou cocriado. É por isso que eu digo, mas pelo lado do amor, digamos assim, você cocria naquilo que já tem de sua melhor versão, que já está criado por Deus. Simplesmente basta você identificar. Lembrar-te aí, centelha, ele, o alfa e o ômega, o criador do multiverso, não é nem só o universo, criou tudo e todos nós, e nada existe sem que esteja nele. Então, onde você encontra Deus dentro de você, e quando você encontra Deus dentro de você e começa a perguntar, Deus me orienta o que fazer nesse sentido, ele vai trazer para você melhores oportunidades de não se acovardar mais e tardar a ter uma boa escolha e decisão. Decidido você já está, você já é capaz de manifestar coisas conscientemente. Então você é um co-criador eficiente, nem que seja para compreender, não gostei desse lado, agora eu vou para o outro. Agora, sabe aqueles mornos, aqueles que serão vomitados? São esses, os que não fazem escolhas. Pois eu digo, escolhidos eles já estão à mercê de um inconsciente que o fez titubear, não se decidir e em demasia vive procrastinando o que veio fazer ou vive reclamando os engendramentos do que o vitimismo, o medo, a manipulação do mundo faz com que ele se sabote. Sim, é sobre isso a vida do humano aqui na Terra. Lembra aí, centelha, que você é dirigido por 95% do seu inconsciente. Sim, ele é que põe valor naquilo que você não quer de modo genuíno, objetivamente falar, né? Então, quantas vezes você evita algo por covardia, mas acaba que põe a culpa no outro, né? Ah, isso não é meu, isso é sobre o outro. Então, logo, como a culpa é sua, você pega ela e coloca em quem quiser, né? É aquele modus operandi de Homer Simpson, né? Não é à toa que esse desenho é tão famoso.
E realmente, aquilo que o Homer fala é o que todo mundo faz constante, né? Então, você está o tempo todo culpando alguém. Eu lembro, inclusive, de uma passagem muito bonita, gente, do livro Cartas de Cristo, onde Jesus, já não bastasse tendo vindo aqui em corpo de carne, teve que desfazer, a modo assim, bem elucidador, algumas confusões que os maiorais religiosos têm muito feito e fomentado à torta e à direita, né? Então existem muitas incompatibilidades com a essência do que o Cristo veio trazer, nos conformes do que a nossa mente que prima por evoluir, ou seja, ainda está ignorante. Muitas vezes você não sabe absorver em essência o que um versículo bíblico quer dizer. E por isso ele manifestou mais uma vez o seu poder de um verdadeiro mestre em Cartas de Cristo. E ele trouxe aqui as nuances de um descortinar de fatos muito favorável, que é o seguinte. Tem uma parte onde Jesus traz que o humano, todas as vezes que se envolve em um conflito, ele nega o seu lado e julga e culpa o outro, ainda não compreendeu que se ele encaixou com aquele momento, ou seja, a modo energético, nós sabemos que somos pura energia. Então, se você manifestou tal situação e conflito na sua vida, é para você dar conta da parte que lhe cabe. Vocês lembram da história do monta-monta? O monta-monta não é o encaixe de uma pecinha só. É de duas pecinhas unidas. Então, esse monta-monta, se montado ele foi, se fechou fase, dê conta da parte que lhe cabe, nem que seja para sair disso. Agora, se você nega a sua parte e não quer sair disso, preso a isso você está. Preso a isso você está. Acorrentada aos grilhões do seu ego você está. Que ego, Gi? Aquele ego que fala: oh, você se acoplou em mim? Ah, não, isso é o acaso. Ah, você grudou em mim, conflito? Não, eu não aceito isso, eu não admito isso. Então, tudo que chega até você é para você elucidar, para esclarecer a parte que lhe cabe. O outro tem a parte dele, né? O fator externo, ele também tem a parte dele. É claro que tem. Eu acabei de falar que aqui é dos dois lados. Mas o que adianta você enxergar esse acoplamento aqui e começar a culpar o externo que veio? Você que abriu o caminho para ele fechar fase contigo. Então, uma vez que você começa a olhar e julga, e critica, e condena, e rejeita, o tempo todo culpa, você está no medo, é manipulado pelo seu próprio ego, ou por uma questão vigente. E lembra, o universo simplesmente trouxe na equivalência aquilo que contempla o seu aprendizado. Enquanto você foge, não quer soltar, não vai soltar. Você pode pôr a força que for aqui. Agora, quando você começa a tornar-se flexível, maleável, você simplesmente vai confirmando o que isso tudo te confere de aprendizado. E falta o quê? Soltar-se dessas amarras que o seu próprio ego criou. Logo, você está livre e o outro lado também. Então, toda vez onde há resistência, onde há rejeição, mostra exatamente a sombra do ego que esse indivíduo ainda tem. Então, quantas pessoas criam apego pelas deficiências dos seus egos, né? Então, é um ego que aprendeu na dor, no dissabor, ele não está pronto para o amor ainda. Ele vai achar que é dolorido. É por isso que o amor ele vem de forma, né, a modo incondicional. Se ele colocasse condições de selo, logo, não seria amor, seria dor, separação, rejeição, medo, revolta, resistência, rigidez. E é isso que o humano fomenta o tempo todo. Então, a partir de hoje, né, faça melhores escolhas. É o que diz a nossa leitura, tá? Então, vamos lembrar que, aqui se eu citei versículo bíblico, existe tanto a questão de um Antigo Testamento e de um Novo Testamento. E mais do que isso, vamos lembrar que testamento é como se fosse uma aliança de Deus com o homem. Então, independente dos homens que tenham trazido, está contido num livro que é tido como sagrado, onde a fumaça há fogo. Se pelo Antigo Testamento, né, trouxe aquele tanto de livros, é para mostrar sobre a questão das leis divinas. Mas aí vem um glorioso Cristo
um mestre em pura essência de amor e demonstra pra gente que, para cumprirmos essas leis, é necessário que se tenha coerência com o perdão e o amor de fato. Então ele veio exemplificar para nós como é termos misericórdia e como é estarmos na graça de Deus. Onde? Dentro de nós. Ele ensina então para que a gente pare de se culpar, pare desses lampejos de ego que causam tempestades, trovoadas dentro de nós e que a gente fique só com aquele susto e que evoluamos para a luz. Sim, depois de tempestade sempre vem a bonança, mas só se você deixar. Agora, se você quer tardar demais nessas dores, nesses sofrimentos, nesses aspectos de rejeição, cada qual fazendo uma força em equivalência para não se soltar, então, dois egos, quando se reúnem, fica difícil demais, né? Agora você só pode com o seu. Agora, no sentido a termo da nossa conversa e esclarecimento, porque sempre foi assim. Perceba que todas as dinâmicas onde você se envolve em conflitos é porque o seu ego não deixa. Gente, e melhor de tudo, nessa aliança a qual a gente faz com Deus para obtermos as revelações tanto a modo de Antigo Testamento e um testamento mais elaborado, melhor aprimorado e até mesmo aceito, porque ele vem com palavras que sugerem mais leveza. Ele não vem com aquele tacape na mão, né? Que antes mandava sacrifício. Ele não é daquele Deus usual do modo mosaico. Pelo contrário, Jesus veio e você não tem desculpa para falar que a Bíblia tem coisa ruim. Não tem desculpa. O Mestre, Jesus, veio e mostrou como despojar-se do seu ego, a questão da cruz, do corpo de carne. Então ele deixou ali aquele corpo limitado. Porque uma vez que, sendo só carne, o pó volta ao pó e o espírito reluz em éter, no sopro divino. Naturalmente, o nosso espírito é eterno em evolução com Deus, se assim cada qual conseguir observar. Mas se você demorar demais e tiver resistência, piorada está a escala de sofrimento. Então, pare de resistir, pare de temer. Quem tem medo é totalmente contrário à fé em Deus dentro de si. Sim, a fé, centelhas. Lembraste aí do grão de mostarda? Ele é grão de mostarda porque ele sabe que carrega a consciência de um vegetal, mostarda. E o humano, será que ele já está pronto para conceber a consciência que tem? Consciência. Qual a ciência de Deus dentro de você? Você não é só corpo físico, você é um espírito presenciando essa vivência que diz respeito a tratar de modo melhor as questões da sua mente doentia a respeito de emoções não benevolentes que você vem transmutá-las, a exercer um mental superior mais desenvolvido, a sede da sua consciência que é dada tanto a um intelecto, a um cognitivo, a um raciocínio lógico mais elaborado, que é a respeito do quê? Dessa fusão entre um neocórtex, um córtex desenvolvido ao humano, mais do que simplesmente um animal que reage. Então, naturalmente, você recebe a intuição da sua sensibilidade, sua telepatia, sua mediunidade, os nomes que você quiser dar. Então, seu mental superior, desenvolvido entre glândula pineal, que é o olho que olha tudo com amor, já está pronto para ver que o seu coração está pedindo cautela no agir e arregimentado está entre não deixar as emoções dessas paixonites desenfreadas, você consolida o que o seu espírito veio buscar em aprimoramento moral e ético, coisa que está muito deturpada no mundo. Então, naturalmente, começa a fazer boas escolhas agora mesmo, como escolha entre estar presente. E todos os conflitos que chegarem até você, você verá que eles nada mais são do que ótimas formas de você consolidar a solução, ao invés de enxergar problema, tá certo? Isso é todo dia. E essa receitinha aqui é para tudo. Toma conta daquela parte que lhe cabe. Faça escolhas, ao invés de deixar um destino fatalista escolher você. Pois tudo aquilo que você criou vai chegar até você. Agora eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe o que tem criado aí?
Porque, naturalmente, quando chega você não gosta do cebolão, então você não tem tido tanta consciência do que está criando. É isso mesmo que você ouviu. Quando conflitos chegam até você, não coloca culpa em quem os trouxe. Resolve a parte que lhe cabe. Toma consciência relevante ao seu aprimoramento. Assuma aquilo que fez. E se por hora não tão bom, pois é o que você enxerga, resolvendo esses conflitos, você fará algo melhor ainda, não é isso? Então, por aqui eu me vou. Quem esteve aqui comigo até o momento, como sempre, deixa o seu like, compartilha com aqueles que possam gostar, ativem o sininho para continuarem recebendo o conteúdo. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.